A religiosidade vazia pode muitas vezes nos aprisionar, nos cegando para a essência da fé e da misericórdia. Quantos de nós já não sentimos o peso de regras que não conseguimos cumprir, o fardo de exigências que pareciam não ter fim? Em Mateus 12, Jesus desafia a hipocrisia e legalismo, revelando que o verdadeiro coração de Deus é misericórdia, compaixão e cura. Quando confrontado com as tradições e leis rígidas, ele mostra que o Filho do Homem é Senhor do sábado e que nada deve impedir a bondade e o cuidado com o próximo. Este capítulo nos convida a rever nossas práticas, a remover o peso da religiosidade e a nos aproximar da graça libertadora de Cristo. Texto completo. Mateus 12. Os discípulos colhem espigas no sábado. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal num dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, e ele e seus companheiros comeram os pães da proposição, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. 5. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam o sábado e ainda assim ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus cura no sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, 10, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? 11 ele lhes disse: Se algum de vocês tiver uma ovelha e ela cair numa cova no sábado, não a agarrará e a tirará de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, tão sã como a outra. 14. Mas os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. O servo escolhido por Deus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os seus doentes. 16. Advertindo-lhes que não dissessem quem ele era. 17. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. 18. Aqui está o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. 19. Não contenderá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. 21. Em seu nome as nações porão sua esperança. Jesus e Belzebu. Trouxeram-lhe então um endemoninhado, cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É apenas por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. 25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? 27. Se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão contra vocês. 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. 29. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só assim poderá roubar a casa dele. 30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. 31. Por essa razão eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na próxima. 33. Considerem: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim, fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. 35. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. 37. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. O Salmo de Jonas 38.
Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. O retorno do espírito imundo. 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. 44. Então diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. 45. Depois vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. 46. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. 48. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. 49. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. 50. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. 3. Local, destinatário, profecias citadas. Local. Grande parte desse capítulo se passa nas sinagogas e cidades da Galileia, onde Jesus estava pregando e curando. Destinatário. Jesus está ensinando seus discípulos e a multidão que o seguia. Os fariseus e mestres da lei também aparecem como oponentes da sua mensagem. Profecias citadas. Mateus 12, 18 e 21. Jesus cita Isaías 42, 1, 4, uma profecia sobre o servo de Deus que traria justiça e seria uma luz para as nações. Mateus 12, 40. Jesus faz referência ao profeta Jonas, prefigurando sua própria morte e ressurreição após 3 dias, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe. 4. Explicação expositiva em 10 parágrafos. A questão do sábado, Vavô 1 a 8. Os fariseus, que colocavam grande ênfase na observância rígida da lei, criticam os discípulos de Jesus por colherem espigas no sábado. Jesus, no entanto, responde usando o exemplo de Davi e dos sacerdotes, mostrando que a necessidade humana e a misericórdia têm precedência sobre as tradições. Ele declara que o Filho do Homem é Senhor do sábado, redefinindo o propósito do descanso sabático. 2. A cura no sábado, Vor 9:14. Em outro confronto sobre o sábado, os fariseus tentam testar Jesus, perguntando se é lícito curar no sábado. Jesus os responde com um exemplo prático. Se uma ovelha cair num buraco no sábado, eles a resgatariam. Ele então cura um homem com a mão atrofiada, demonstrando que fazer o bem, inclusive no sábado, está no coração da lei de Deus. Esse ato incita os fariseus a começarem a conspirar contra Jesus. A identidade do servo sofredor, 15:21. Ao curar os doentes e evitar confrontos diretos, Jesus cumpre a profecia de Isaías 42, 2, que descreve o servo de Deus como alguém que não grita nas ruas, mas traz justiça com compaixão e mansidão. Isso destaca o caráter pacífico e restaurador do ministério de Jesus, diferindo das expectativas de um Messias guerreiro. 4. Jesus e Belzebus. Os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus refuta essa acusação, explicando que um reino dividido não pode subsistir. Se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, isso é evidência de que o reino de Deus chegou. A acusação contra o Espírito Santo, que é a força por trás das obras de Jesus, é considerada a blasfêmia imperdoável, pois rejeita a própria obra da salvação. 5. A árvore e os frutos. 33, 37. Jesus usa a metáfora da árvore e seus frutos para ensinar que o coração humano é a fonte das palavras e ações. Uma árvore boa dá bons frutos, e uma árvore má dá frutos ruins. Ele alerta que as palavras não são neutras, elas revelam o estado do coração e serão usadas como critério no julgamento final. 6. O sinal de Jonas, 30 e 42. Os fariseus e mestres da lei pedem um sinal miraculoso, mas Jesus lhes oferece apenas o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus ficará 3 dias no coração da terra antes de ressuscitar.
Ele afirma que os ninivitas, que se arrependeram com a pregação de Jonas, e a rainha de Sabá, que buscou a sabedoria de Salomão, condenarão essa geração incrédula. 7. A purificação temporária. Vô 43-45. Jesus alerta sobre o perigo de uma purificação superficial e temporária. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, se não houver uma transformação completa, ele pode retornar com força ainda maior, deixando a pessoa em uma condição pior do que antes. Isso é uma advertência para que a libertação espiritual seja seguida por uma vida de santidade e compromisso com Deus. 8. A rejeição dos fariseus. Vem 46:50. Enquanto Jesus ainda está falando, sua mãe e seus irmãos vêm até ele. Mas ele usa esse momento para redefinir a verdadeira família de Deus. Para Jesus, quem faz a vontade de seu pai é seu irmão, irmã e mãe. Isso amplia a ideia de família, sugerindo que o reino de Deus não é baseado em laços biológicos, mas em obediência à vontade de Deus. 9. O coração do capítulo. O sábado e a misericórdia. O tema central que permeia Mateus 12 é o confronto entre a tradição legalista dos fariseus e a interpretação misericordiosa e graciosa de Jesus. Ele desmascara a hipocrisia daqueles que priorizam a lei em detrimento do bem-estar humano. Para Jesus, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2:27. Esse capítulo desafia a igreja a refletir sobre suas tradições e a garantir que elas estejam sempre em conformidade com o amor e a compaixão de Deus. 10. Aplicação para a vida atual. Mateus 12 nos desafia a considerar nossas próprias práticas religiosas. Estamos colocando regras acima da misericórdia? Nossa fé está centrada na graça ou na tradição? Assim como os fariseus precisaram ser confrontados com sua dureza de coração, devemos permitir que o Espírito de Deus nos guie a viver uma fé que promova a cura, a compaixão e a justiça. O convite de Jesus é para uma vida de liberdade e descanso em seu amor, onde o bem do próximo sempre prevalece.